fico muito surpreendida com a ingratidão e até a deslealdade de certos oficiais no tratamento ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Mas fico mais surpreendida ainda, e isso eu gostaria de registrar, como pessoas do alto comando das nossas Forças Armadas têm desdenhado da nossa soberania, têm sido coniventes a uma postura de um presidente que bate continência à bandeira norte-americana, que aceita entregar a base de Alcântara, que assiste passivo ao fatiamento e à venda da maior empresa e riqueza brasileira, que é a Petrobras. Quero dizer que os senhores oficiais que estão hoje nos ministérios desse governo não serão julgados pelas suas opções políticas e morais. Os senhores serão julgados na história pelo compromisso com a soberania nacional. E aí eu quero resgatar aqui algumas verdades. Eu já expliquei que eu tinha que explicar. Se o senhor quiser concluir, problema seu. Bom, a deputada Gleisi Hoffmann, só queria esclarecer um problema que é de regulamento militar. Fazer continência a pavilhões de países estrangeiros é obrigação do militar, não é escolha. Eu tenho que fazer continência para o pavilhão da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, eu tenho que fazer continência. É obrigatório. Isso aí é regulamento militar. Para esses países eu tenho certeza que o senhor não gostaria. Não, faço mesmo que não goste. Eu fiz continência para vários comandantes supremos que eu não gostava, né? Mas eu sou obrigado a fazer. Bom, eu não vou entrar nos outros detalhes que a senhora falou, porque eu teria que ter muito mais tempo aqui para fazer essas considerações. Não tenho ódio nenhum, não tenho ódio a ninguém, não tenho ódio ao seu partido, o ódio não faz parte dos meus defeitos e faço votos que o partido mude um pouco a sua maneira de proceder, mas não tenho nenhum ódio ao partido, nada. Da Força Aérea. Muito obrigado, presidente. Perfeito, deputado Coronel Crisóstomo. Na sequência, a deputada Gleisi Hoffmann. Faltou só saber o tempo. Por 7 minutos, deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Quero começar dizendo que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores não só têm confiança nos militares, como foi também a esquerda e o Partido dos Trabalhadores em seu governo que mais prestigiaram os militares brasileiros. Isso não quer dizer que nós não tenhamos discordância de certos oficiais e de alguns posicionamentos. E aí eu quero começar externando os meus respeitos pelas Forças Armadas brasileiras. Mas quero também dizer que eu fico muito surpreendida com a ingratidão e até a deslealdade de certos oficiais no tratamento ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Mas fico mais surpreendida ainda, e isso eu gostaria de registrar, como pessoas do alto comando das nossas Forças Armadas têm desdenhado da nossa soberania, têm sido coniventes a uma postura de um presidente que bate continência à bandeira norte-americana, que aceita entregar a base de Alcântara, que assiste passivo ao fatiamento e à venda da maior empresa e riqueza brasileira, que é a Petrobras. Quero dizer que os senhores oficiais que estão hoje nos ministérios desse governo não serão julgados pelas suas opções políticas e morais. Os senhores serão julgados na história pelo compromisso com a soberania nacional. E aí eu quero resgatar aqui algumas verdades. A primeira é que a nossa Constituição cuidou de deixar claro o papel das instituições, afastando as Forças Armadas da política. É grave que alguns generais ecoem e até pautem o discurso do presidente contra as esquerdas, os movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores, falseando o modo como o PT se relacionou com os militares. Isso ficou externado na sua fala grosseira e até destemperada, general Heleno, naquele café da manhã no Palácio do Planalto. Os governos do PT sempre trataram as Forças Armadas com respeito e dignidade, integrando-as no esforço democrático de desenvolvimento. Os senhores devem lembrar que em 2002 o Exército teve de dispensar 44 mil recrutas, quase 90%, porque o então presidente Fernando Henrique Cardoso tinha cortado as verbas do soldo e da alimentação. Os recrutas foram dispensados, que não foram dispensados, vinham trabalhar ao meio-dia, faltava rancho, os cabos e os sargentos não tinham dinheiro para comprar botas. A partir de 2004, isso se reverteu.
e teve uma recuperação do soldo dos militares com aumento reais. Os generais, graças ao governo de Lula e Dilma, tiveram um aumento real de 32,7% sobre a inflação, e os capitães de mais de 50%, isso fora os adicionais. As tropas antes que estavam desmoralizadas e mal treinadas, que eram utilizadas para reprimir o povo, como foi no governo tucano, quando invadiram as 5 refinarias da Petrobras para acabar com a greve dos petroleiros, quando fizeram ocupações em Curionópolis, Eldorado do Carajás, sul do Pará, foram convocadas pelo presidente Lula para defender o povo, o território, a soberania nacional. Esses são os valores inscritos na Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em 2008, com um rico diálogo entre os militares e atualizada em 2012. Para cumprir esses objetivos, o orçamento da defesa do nosso país passou de 33 bilhões para 92 bilhões nos governos do PT. O Brasil, um país que há 150 anos não tem conflitos de fronteira, passou a ter a 11ª posição em investimentos militares no mundo. Contratamos o satélite geoestacionário de defesa e comunicação. E, ao invés de servir como cossacos contra os trabalhadores, as Forças Armadas foram convocadas nos nossos governos para tarefas de alto prestígio, como o comando das Forças de Paz no Haiti, em que o senhor participou, e no Líbano. E, além disso, vários outros investimentos foram feitos no nosso governo. Presidente, queria dizer, questão de ordem. Senhor presidente, Questão de eu ordem. já estou terminando. Questão de ordem. Está assegurada a palavra à deputada Gleisi Hoffmann. Quando ela terminar, Vossa Excelência faz a questão de ordem sem problema nenhum, Coronel Crisóstomo. Eu sei que ela... deixa eu ser sincero aqui. Eu fui advertido pela secretaria que... Pode congelar o tempo da deputada. Não, parar meu tempo. O senhor está falando no meu tempo, tem que parar. Não, sim, para parar, congelar. Que, assim como eu fiz com absolutamente todos, mesmo que fuja do tema, a gente está tendo aqui o bom senso de deixar o parlamentar falar. Às vezes nos agrada, às vezes nos desagrada. Mas aqui nós tivemos com todos os espectros essa mesma forma de tratamento e eu não posso ser diferente com a deputada Gleisi Hoffmann. Então, se puder retornar ali aos 3 minutos, a deputada, por favor. 175. Obrigada, senhor presidente. Ok, tá bem. Obrigado, senhor presidente. Nós iniciamos nos nossos governos a construção do submarino nuclear, dos submarinos convencionais, navios patrulha e mísseis antinavios. Renovamos a frota de helicóptero, investimos 4,5 bilhões para a Embraer desenvolver o cargueiro KC-390, um sucesso mundial, e contratamos os caças Gripen, escolhidos pela aeronáutica, com critérios técnicos, com transferência de tecnologia. Fizemos muito junto com as Forças Armadas. Defendemos o nosso território e a nossa Amazônia. Eu gostaria de saber, depois da democracia... Questão de ordem aqui. Aqui não esse momento não é momento de fazer... Entendeu? Eu tive que escutar muita coisa aqui, escutei calado, inclusive a sua fala. Vamos... Não, por favor, coronel. Tem que ser até ao tema, presidente. Fica fazendo propaganda... Eu entendo. Coronel, espera a deputada terminar. Eu vou garantir a Vossa Excelência a questão de ordem, perfeito. E, por favor, pedir aos colegas aqui para que não interrompam mais. Assim como a deputada fala e desagrada ou agrada alguns, outros deputados também fizeram o mesmo uso da palavra. A deputada Gleisi Hoffmann tem a palavra por 2 minutos e 30. Obrigada, presidente. Desde a redemocratização do país, eu gostaria de saber qual foi o governo que melhor tratou as Forças Armadas durante esse período. Eu não tenho dúvidas que foram os nossos governos, em investimento, em respeito e em consideração. Por isso eu não consigo entender. Por que tanto ódio? Por isso eu não consigo entender a perseguição. Por isso eu não consigo entender a ingratidão em relação ao presidente Lula e aos governos do PT. Não adianta dizer que é corrupção. Aliás, a situação da corrupção imputada a Lula e ao PT começa a ser desvendada pelas revelações da Lava Jato, pelas atitudes que o atual ministro Moro tinha como juiz, com o então acusador Deltan Dallagnol. Isso sim, envergonha o nosso país como Estado democrático de direito. Envergonha internacionalmente como a justiça pode ser objeto e uso para perseguição daqueles que são não inimigos, daqueles que são os que disputam na política. Lamentavelmente, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso eu gostaria muito de entender por que esse ódio. Eu tinha que fazer esse restabelecimento da verdade por tudo que eu ouvi nessa comissão, por todas as coisas que aqui foram faladas e pelo ataque que o Partido dos Trabalhadores teve. Mas eu desafio qualquer um aqui a me dizer em qual outro governo as Forças Armadas contaram
com tanto prestígio e respeito como contaram nos governos do PT. E, para encerrar, eu quero fazer 3 perguntas sobre o tema que o senhor veio aqui responder. Já se sabe, gostaria de saber se os senhores já sabem, se a droga apreendida no avião da FAB seria entregue na Espanha ou em Tóquio. Se os 39 quilos de cocaína eram de cocaína ou de pasta de coca. O vice-presidente general Mourão afirmou em entrevista que, pelo volume da droga, haveria conexões. Já foi identificada alguma conexão no Brasil ou no exterior? É isso. Obrigada, senhor presidente. Prefeito. Prezados, está nesse momento aberta a votação nominal. Vou suspender para que seja respondido sobre esses temas. Então, assim sendo, por 8 minutos, por 8 minutos, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível. Eu vou voltar a um assunto que o deputado Alexandre Padilha levantou, que eu teria sido, não sei exatamente o termo que ele usou, mas eu tive um problema com o TCU. Quando eu era chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, fui procurado pelo comandante do Exército, pedindo que nós assumíssemos uma licitação para concluir um projeto de comando e controle, que já estava adiantado no Instituto Militar de Engenharia, e quem poderia ajudar era a Fundação Ricardo Franco. E ou se fazia o projeto de comando e controle, ou então a competição que já estava determinada que fosse feita no Brasil, ela teria uma deficiência grande de segurança cibernética, de segurança eletrônica. Então, eu topei e assumi a conclusão desse projeto. Aí depois, um auditor lá do TCU chegou à conclusão que não havia compatibilidade de finalidade, né, entre o Departamento de Ciência e Tecnologia, o Instituto Militar de Engenharia, que era meu subordinado, e a Fundação Ricardo Franco, que era totalmente ligada ao INME. Levou algum tempo para chegar à conclusão que isso era uma bobagem sem tamanho, e eu fui absolvido. Então, só queria dizer que isso aí eu nem me preocupei, porque era uma coisa tão esdrúxula que eu nem me preocupei. Então, isso aí foi uma passagem completamente inexpressiva na minha vida e fui absolvido pelo TCU. Então, qualquer coisa, é só consultar lá o processo. Bom, outra coisa que eu queria esclarecer a deputada... Só quando o senhor for condenado, a gente vai convidar o senhor para explicar sobre isso. Eu não fui condenado. É o que diz a matéria. Eu fui condenado a pagar uma multa de R$4.000. Ah, então o senhor foi condenado. Não fui condenado. General Heleno foi condenado pelo TCU por contrato irregular no valor de 20... Deputado, por favor, vamos dar oportunidade ao ministro do GSI responder. Ele já iniciou... A Folha de São Paulo? Só um instantinho. Nós vamos dar... Isso foi a Folha de São Paulo, pode desacreditar, né? Isso não é verdade. Não fui condenado a nada, nem paguei a multa. Está dizendo aqui. Então o senhor está questionando a matéria. Mas a gente vai poder convidar o senhor para poder se explicar. Eu fui multado em R$4.000. Foi isso. Deputado, por favor, vamos nos ater aqui novamente à questão da audiência e garantir de novo a palavra ao ministro do GSI, general Augusto Heleno. Eu já expliquei o que eu tinha que explicar. Se o senhor quiser concluir, problema seu. Bom, a deputada Gleisi Hoffmann, só queria esclarecer um problema que é de regulamento militar. Fazer continência a pavilhões de países estrangeiros é obrigação do militar, não é escolha. Eu tenho que fazer continência para o pavilhão da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, eu tenho que fazer continência. É obrigatório. Isso aí é regulamento militar. Para esses países eu tenho certeza que o senhor não gostaria. Não, faço mesmo que não goste. Eu fiz continência para vários comandantes supremos que eu não gostava, né? Mas eu sou obrigado a fazer. Bom, eu não vou entrar nos outros detalhes que a senhora falou, porque eu teria que ter muito mais tempo aqui para fazer essas considerações. Não tenho ódio nenhum, não tenho ódio a ninguém, não tenho ódio ao seu partido, o ódio não faz parte dos meus defeitos e faço votos que o partido mude um pouco a sua maneira de proceder, mas não tenho nenhum ódio ao partido, nada. Bom, com relação às considerações finais, eu acho que a nossa vinda aqui foi muito útil, bastante proveitosa. Eu fiz questão de aceitar o convite. Eu acho que esse contato entre nós e os parlamentares é muito construtivo, é muito gratificante. Nós passamos a conhecer alguns dos senhores mais de perto, passamos a sentir
qual é o clima que hoje norteia o nosso Congresso Nacional. Isso é muito importante para nós, que hoje somos homens públicos e precisamos conhecer esse clima. Então podem estar certos que a nossa vinda aqui para nós foi um prazer, uma honra. Eu estou falando em nome dos 2 brigadeiros, porque são meus amigos, eu sei o que eles pensam, e eu tenho certeza que foi bastante esclarecedora para mostrar que nós não temos nenhuma intenção de passar a mão na cabeça quando acontece um caso desse. Para nós, como já foi dito aqui, largamente reafirmado que foi lamentável, foi uma situação extremamente desagradável, nos colheu de surpresa, e exatamente a reação nacional ao fato é uma prova de que isso é um fato completamente incomum. Se todo mundo achasse normal, pegaram mais 100, né? Isso aí é que a gente ia ficar preocupado. Mas um fato desse, ter essa repercussão nacional, prova a lisura, a integridade, a nossa dedicação ao serviço, e que nós não vamos transgredir nesse caso, ao contrário, nós vamos querer exatamente buscar o aperfeiçoamento, buscar punir os responsáveis, apurar tudo que foi. Muita coisa foi perguntada aqui, são nossas perguntas também. Entre nós já conversamos sobre isso. Então podem estar certos que isso não vai passar em branco, isso é um fato que, inclusive, uma das pequeníssimas vantagens é nos ter alertado que isso pode ser melhorado. Nós vamos melhorar. Nós temos um orgulho enorme de termos junto à população o conceito de uma instituição absolutamente séria, limpa, que preza pelos seus valores. Nós não nos deixamos levar por nenhum dos valores que foram pregados aí recentemente, conseguimos nos manter incólumes em relação a isso. Talvez isso tenha contribuído para que muitos de nós hoje estejamos junto ao presidente da República. Isso não quer dizer que seja governo militar. Eu canso de repetir, não existe ala militar no Palácio do Planalto. Alguns órgãos de imprensa tentaram plantar isso aí como se fosse uma verdade incontestável. É mentira, não há ala militar no Palácio do Planalto. E eu provo pelo fato de jamais ter acontecido uma reunião entre os militares que estão no Palácio do Planalto para tratar de qualquer assunto governamental. Os assuntos governamentais são tratados em reuniões ministeriais, quando nós somos ministros, e dentro de cada ministério, dentro de cada gabinete, de acordo com a nossa especificação. Então, jamais houve no Palácio do Planalto quem mostrar uma foto dessa, de reunião da ala militar, como andaram nos intitulando aí. No Palácio do Planalto, eu peço demissão no dia seguinte, tá? Se houver uma foto dessa, eu peço demissão no dia seguinte. Então, nunca aconteceu isso. Então, começo a rotular determinadas coisas, porque há interesse, lógico, e eu garanto a vocês que não existe essa preocupação. Nós fomos para o governo porque é uma coisa coerente aproveitar os militares. Eu já fiz as contas, quantos anos eu estudei por conta da nação. Foram cerca de 18 anos. Não aproveitar toda a bagagem que eu trago, que não é nada maravilhoso, mas me foi proporcionada pela nação brasileira. Eu conheço o Brasil, eu viajei pelo Brasil inteiro, tive 3 missões no exterior. De repente eu vou embora para casa por questões óbvias que o militar não pode, depois de uma certa idade, ser um comandante de brigada, de divisão, de exército, porque o vigor físico dele já não é compatível com uma situação de guerra. Mas nós podemos perfeitamente ser aproveitados pela nação que contribuiu para a nossa formação. Então, isso foi uma questão de coerência e que o presidente Bolsonaro, graças a Deus, está aproveitando o que o país nos proporciona para fazer emprego disso para o bem do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Para responder. Olá, agora sim. Presidente, muito grato. Tempo de líder, né? Sim, senhor. Não era para o senhor falar o tempo. Porque se o general Heleno reclamou de 5 minutos, como general de exército, e o senhor disse que eu tenho um tempo desse, ele vai ficar... Depois ele vai conversar comigo lá fora. Pois é, verdade. Outra coisa que o senhor falou, general, que eu agora vou ter que dar uma explicação para o pessoal aí. Quando o senhor falou do seu salário, olha, eles agora estão pensando, os parlamentares, poxa, se o general de exército, que trabalhou 40 anos no exército, ganha esse valor, poxa, aquele barrigudinho ali que é coronel do exército, o bicho está lá embaixo, rapaz.
É tudo uma verdade mesmo, o militar. Você sabe também, né, Eduardo? Seu pai é militar também, né? Sabe muito bem da nossa vida na caserna. Trabalhamos muito, ganhamos pouco, mas não deixamos de trabalhar. Minha continência aos generais. Vou iniciar assim a minha fala, antes foi apenas uma introdução. A deputada não está aí, a deputada Érica Cocai, tudo bem, vou deixar para uma outra oportunidade. O meu contato com a Força Aérea é desde do meu 0 ano de idade. Meu 0 ano de idade, entrei no avião da Força Aérea, logicamente, bebezinho, tinha acabado de nascer, general, em Vila Bittencourt, lá no PEF, numa aldeia indígena, aquela aldeia indígena lá, minha mãe é daquela aldeia. E meu pai fez questão de eu nascer próximo da aldeia dela e fui transportado, bebê, para uma cidade mais movimentada, Forte Príncipe da Beira. Um outro pelotão do Exército Brasileiro, onde fiquei até os 16 anos, presidente. Do 0. E muitas vezes a Força Aérea atendeu no Correio Aéreo Nacional aquela comunidade. Um trabalho exemplar, um trabalho que os brasileiros que não conhecem ainda o CAN, Correio Aéreo Nacional, devem procurar estudar e divulgar o belo trabalho da Força Aérea. Os senhores estão passando por algo que não deveriam passar, certamente. Mas eu tenho certeza que dentro da Força Aérea tudo continua normal. Por quê? Foi um arranhãozinho. Foi um pequeno arranhão. Como falou o meu colega, Coronel Tadeu, isso acontece diariamente na instituição dele e em outras. É um arranhãozinho na instituição Força Aérea, porque as Forças Armadas são monstruosas, trabalham para o Estado brasileiro e, de fato, não trabalha para partido, não trabalha para governo. As Forças Armadas são instituições que prestam serviço ao Estado brasileiro. Não vai ser um fato isolado que vai macular esta instituição, Força Aérea. Eu tenho certeza disso. Que os senhores até vão falar algo aqui, porque passei 30 e poucos anos no Exército também. E as Forças Armadas, composta Exército, Marinha e Aeronáutica, a Aeronáutica também não é diferente. Eu tenho certeza que agora o aperto vai ser maior. Essa é a diferença quando ocorre um fato dentro de uma instituição militar. Que a coisa fica muito mais apertada. Eu tenho certeza que o general Heleno, pelo menos, quando era meu comandante lá na Amazônia, o senhor se recorda deste soldado, né, general? Você é uma pessoa inesquecível. Vou ficar... Essa é a última pergunta que eu vou fazer para ele. General Heleno, muitos exemplos o senhor dava para nós, como comandante militar da Amazônia, e o senhor não dava moleza quando acontecia algo que tinha que ter a mão da justiça. Se lá o senhor fazia isso, com certeza, aqui, como ministro, a sua mão deve estar mais pesada. E tenho certeza que vai mudar. Se estava difícil, presidente Eduardo, agora a coisa vai ficar muito mais. Porque é assim que os nossos chefes militares agem. E é assim que a Força Aérea, nobre ex-ministro, vai fazer.
Não tem moleza dentro de quartel, não. Quando a coisa está errada, se ele não se entregar, o outro diz, vai lá porque eu vou falar para o comandante. Porque dentro de quartel não tem moleza, não. Lá ninguém fica ensaboando o outro, não. Embora o comandante não diga para um vigiar o outro, mas isso é um processo natural, porque nós gostamos da coisa certa. É o espírito que paira dentro das instituições militares. Nós não gostamos da coisa errada. Nós não gostamos da coisa que não seja republicana. Nós queremos a coisa correta. E eu tenho certeza, e aqui ratifico, que a Força Aérea está incisivamente correndo atrás para que isso seja apresentado ao povo, mas de uma forma republicana também. Por quê? Porque é a justiça que está agindo. Se os senhores buscarem no STM, vão ver como agem as instituições militares, porque lá vários passaram com esse problema de drogas dentro do quartel e foram incisivamente batidas pelos seus comandantes e no próprio tribunal. Não tem moleza, não. E não importa se seja meia dúzia de gramas, 1 quilo ou 39 quilos, o pau pega e não alivia. É assim que nós tratamos as questões dentro do quartel. E eu tenho certeza, brigadeiros, que os senhores estão agindo dessa forma, que a sua instituição jamais será maculada com um fato isolado desse. Eu estou muito feliz, General Heleno, de estar defendendo as nossas instituições. Mas tudo que eu estou falando são coisas normais dentro das Forças Armadas. Eu não estou aqui elogiando em nada, apenas ratificando o procedimento da instituição Força Aérea. Quem erra, paga. Não importa quem. Há pouco foi tratado aqui. Ah, coronel falhou, meu amigo, vem cá. Vai pro pau. Ah, sargento foi você? Vai pro pau. E aqui deve ter, estou vendo aqui o deputado do Rio Grande do Sul, que ficou quase 15 anos no Exército Brasileiro. O senhor sabe que lá não tem moleza. Hélio, você também sabe que o pau pega e não alivia. General Peternelli, o senhor era um homem duro, pela verdade, pela responsabilidade, pelo respeito às instituições. E sempre o senhor agiu, general, desde a academia, sempre exigindo a retidão de procedimento. Como as nossas instituições das Forças Armadas agem. E aqui, deixo uma pergunta para os senhores brigadeiros. Já vou encerrar, só para concluir. Tem 1 minuto para concluir, deputado. Sim, senhor. Como se procede quando um militar é pego ou usando droga ou portando droga dentro de um quartel da Força Aérea? Muito obrigado, presidente. Perfeito, deputado Coronel Crisóstomo.